presidente desta mesa dessa tarde, professor, cumprimentar os colegas, professores também, pesquisadores, cumprimentar o diretor da Cátedra Infante Dom Henrique, professor José Eduardo Franco, e agradecer a imensa generosidade por organizar, por nos colocar em contato, por aproximar as pessoas de continentes diferentes, de ilhas as mais diversas, em torno de projetos que são projetos comuns e que às vezes ficam desagregados pela ausência de contato, pela ausência de discussões. É muito tranquilo para mim poder falar de Paulo Freire e ao mesmo tempo é muito complexo também falar de Paulo Freire. É tranquilo porque falar depois de 3 belas apresentações, eu poderia exatamente parar aqui, fechar o meu texto que está escrito, observar o conselho de Paulo Freire, portanto, não lê-lo e falar. E criar em cima daquilo que foi aqui discutido e apresentado. E é complexo porque, ao mesmo tempo que é um autor que é simples de compreensão, nos remete a uma profundidade de autores e a uma profundidade de conceitos que são necessários para podermos compreender a elaboração do seu mundo, a elaboração do seu universo, que depois passa e passou a ser traduzido como a obra mais traduzida do Brasil em 50 e tantos países, algumas delas mais de 60 países. Isso significa dizer que, do ponto de vista da perspectiva de uma educação comum, de um debate comum, que nós começamos a realizar e a executar, Paulo Freire nos aproxima. E poder fechar então essa mesa para mim é uma honra. As suas obras, a Pedagogia do Oprimido, central nos anos 70, 80 e 90, depois nos anos 90 e anos 2000, a Pedagogia da Autonomia, e mais tarde, 97, antes de 97 ainda, a Pedagogia da Esperança, forma uma trilogia central do seu pensamento e da síntese do seu pensamento. Essa imagem maravilhosa, mas parece um líder indiano. Eu acredito que Paulo Freire tem essa perspectiva mesmo de um grande líder mundial. Pela feição já demonstra que foge das expectativas que a escola impunha nos anos 40 e nos anos 50 no Brasil, e depois se enraizou de uma forma tão gritante nos anos 60 com a ditadura militar, em torno do cientificismo, em torno da técnica, em torno de valores que desagregaram. Paulo Freire, portanto, nos chama a pensar as sociedades atuais, os modos de organizarmos a nossa vida em coletividade. Ontem dizia a professora Ana Leitão, faltam lideranças pedagógicas. De fato, faltam lideranças pedagógicas. A educação que nos une naquilo que é central a ser feito em todos os governos, em todos os países, carece propriamente de um eixo elaborativo em torno daquilo que pode ser pensado como uma alternativa pedagógica às nossas nações. Aquilo que estava remetendo a professora Rita no final das formas de organização dos conteúdos e propriamente da elaboração metodológica do conhecimento e da aprendizagem das crianças, é aquilo que Paulo Freire, por exemplo, no livro da Pedagogia do Oprimido, do 3º capítulo em diante, denomina como temas geradores. Temas geradores. Esses temas geradores, por sua vez, eles são criados não da abstração de uma história que é trazida de fora dos livros, de realidades que são
externas, portanto, mas elas são construídas com os professores, junto às crianças, junto aos alunos que estão envolvidos nas suas realidades, nos seus espaços sociais. Eu gostaria ainda de entrar propriamente nesse número slide que preparei, sei que não vou conseguir analisá-los todos e falar sobre todos, dizer algumas coisas que são importantes relacionadas às apresentações que aqui foram feitas. A base dos autores que Paulo Freire utiliza foram já ditas aqui. Sobretudo nos anos 40 e nos anos 50, alguns autores, inclusive advindos da área da sociologia, foram inspiradores para Paulo Freire discutir o sentido de democracia. E a democracia que estava candente, necessitando de um elemento a ser pensado no país, no final da década de 30, passa a ter então no seu pensamento um espaço central. E ele filia-se a um grupo de pensadores que passam a discutir isso na nação brasileira. Mais tarde, ele avança para outros autores mais críticos, alguns deles inclusive até hoje sendo talvez um pouco na história malditos, mas Paulo Freire os tem como centrais para a análise da própria realidade. Falar, portanto, de Paulo Freire é falar de uma escola que rompe com a educação daquilo que ele fala no primeiro capítulo do livro da Pedagogia do Oprimido, que é a educação bancária. A educação bancária é essa dos espaços em que os alunos são receptáculos, são receptores do conhecimento que é transmitido pela oralidade, pelo livro e que tem que ser prestado conta depois para o professor, naquela mesma forma, naquele mesmo movimento. O Freire rompe com essa pedagogia bancária, com essa educação bancária, e propõe, portanto, uma pedagogia da libertação, mediante, no segundo capítulo do livro, a discussão de práticas dialógicas em que o aluno possa ser, numa perspectiva mais tarde que vai ser assumida também por Carl Rogers, o centro do processo e o centro da história. Não é que o professor deixe de ser o centro, mas o aluno assume também um lugar central na formação. Não é o professor que dialoga com o aluno simplesmente, mas o professor é quem faz a mediação do conhecimento. Paulo Freire diz que alfabetizar, aprender, conhecer é ler o mundo e, portanto, aprender a palavra. E foi com essa perspectiva que ele desenvolveu um método de alfabetização para adultos e que também é utilizado para crianças em algumas escolas no país. Um aspecto importante da formação do Paulo Freire, a relação dele com a Igreja Católica, a filiação ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Essas duas instituições foram base do seu pensamento. E ao estar ligado aos católicos, significou a ele também um certo risco, no sentido de que, como o Estado sempre vinha no movimento de tentativa de demarcar o seu espaço, de ruptura enquanto instituição autônoma do poder católico, Paulo Freire utiliza-se daquilo que os católicos trazem para poder, a partir dos seus espaços, fazer uma formação. Tudo começou quando o professor faz as suas primeiras experiências no interior do Nordeste brasileiro, com os projetos de alfabetização, nos projetos extensionistas, ou seja, nos projetos que saem das universidades e vão para as regiões do interior. Essas experiências, elas são basilares para começar a compreender que, para além do mundo acadêmico, existia um outro mundo e, portanto, um outro conhecimento. Paulo Freire vai dizer que a leitura da palavra e a leitura do mundo, e como
como uma, por exemplo, precede a outra. E é nesse sentido que nós vamos entrar rapidamente em algumas das questões que são importantes no seu pensamento. Ele alfabetizou trabalhadores rurais em Angicos, no Rio Grande do Norte, e operários que construíam a cidade de Brasília. Coordenou o Programa Nacional de Alfabetização nos anos de 61 e 63 em Brasília, quando o então presidente João Goulart foi deposto e se instaurou a ditadura militar em 1º de abril de 1964. Exilado político de 64 a 79, viveu no Chile, no México, em Genebra, Guiné-Bissau, retornou ao Brasil em 1979, mediante o Acordo Nacional em torno da anistia, do perdão mútuo entre os dois lados. Passou, na década de 90, a ser secretário de Educação do município de São Paulo. Lá ele pôde experimentar no Brasil aquilo que tinha teorizado no Brasil, experimentado fora do Brasil, no Chile, no México e, sobretudo, nos países da África. Esse homem foi doutor honoris causa em 29 universidades pelo mundo. Harvard, por exemplo, Cambridge, Oxford, e influenciou o movimento da pedagogia crítica, que por exemplo, nós que estamos aqui, né, vocês portugueses, pode ser chamado de escola moderna. Ou seja, são essas fontes que vêm do mundo e que se irradiam por todas as partes e que estão acontecendo de forma desarticulada, mas que têm uma base comum. Em 2012, ele foi declarado patrono da educação brasileira. Esses são alguns dos seus livros. Dentre eles, gostaria de destacar A Educação como Prática da Liberdade, que é o primeiro livro basilar, A Pedagogia da Autonomia, A Pedagogia da Indignação, A Pedagogia da Esperança, Essa Escola Chamada Vida, Cartas à Guiné-Bissau, O Andarilho da Esperança e a Pedagogia do Oprimido. Essa capa original já estava na 10ª edição da Pedagogia do Oprimido. Vou trazer agora alguns aspectos rápidos da sociedade brasileira no momento pós-Paulo Freire e, portanto, no momento vivido mais recentemente. Todos nós sabemos que o Brasil passou nos últimos anos, sobretudo de 2014 até agora 2016, por um processo bastante inconstante de debate político envolvendo posições, intenções e escolhas. Tivemos movimentos, por exemplo, pedindo o fora Dilma, a presidenta, intervenção militar. Tivemos manifestações pedindo a prisão para o Karl Marx de Garanhuns, fala-se do Lula. Tivemos movimentos pedindo impeachment da presidente, que acabou acontecendo, assim como tivemos também outros movimentos fortes como este. Chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Talvez essa imagem não tenha percorrido todo mundo, não tenha chegado em todos os espaços, mas entre nós educadores marcou muito fortemente. O que significa dizer basta de Paulo Freire? É acreditar que Paulo Freire tenha uma formação, tenha um pensamento de uma posição ideológica, de uma formação, portanto, comunista. Assim como se dizia em outros momentos também, voltem para Cuba, voltem para a União Soviética. Ou seja, a sociedade dilacerou-se e dividiu-se de uma forma tal que isso se tornou um debate muito presente publicamente. Ao pedirem nas ruas o basta Paulo Freire e doutrinador marxista, a ONU, felizmente, divulga a mensagem aos que dispensam os seus ensinamentos. Nesse momento foi muito importante, por exemplo, o papel da ONU. O que a ONU faz? Publica uma frase do Paulo Freire em nível mundial.
educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Essa frase é significativa, essa frase é bastante profunda e coloca em evidência o sentido da pedagogia do Paulo Freire voltada para a perspectiva da formação dos indivíduos, da formação das pessoas. Há um movimento em nível nacional chamado Escola Sem Partido, que vem numa tentativa de silenciar essas vozes que são colocadas em cena a partir das ideias de Paulo Freire, de tentar fazer a formação e dar os aspectos de liberdade a todos os indivíduos, e que tenta punir e silenciar os pesquisadores e professores no país. De outro lado, tivemos cenas como esta: não vai ter golpe, manifestações em São Paulo, TV golpe e etc. O que Paulo Freire diria disso tudo? Paulo Freire, se estivesse vivo, certamente teria as suas interpretações. E uma delas poderia ser explicativa a partir dessa frase: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso é muito forte. Isso ele discute no primeiro e no segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido, tentando mostrar, a partir da dialética hegeliana e da dialética marxista, que são dois autores importantes, a partir da relação do senhor-escravo, um texto importante que o Paulo Freire utiliza, que é o texto do Hegel, ele vai avançar para a dialética marxista, mostrar de quanto essa condição de um reflete no outro. Não está aparecendo lá em cima, mas é uma frase do professor Romão, do professor Romão, que foi amigo pessoal do Paulo Freire e é especialista na sua obra. Quando falam que a educação brasileira se tornou altamente ideologizada, etc., o Romão nos diz simplesmente isso: Paulo Freire nunca foi aplicado na educação brasileira. Ele entra nas universidades como frase de efeito, título de biblioteca, nome de salão. Ou seja, muito tangencialmente. Portanto, ainda faz-se uma educação bancária, ainda faz-se uma educação tradicional. Em sua última entrevista em 2007, Paulo Freire reafirma seu pensamento comprometido com as vontades democráticas das ruas, com sem terra, sem teto, sem comida, os sem escola, os sem amor. E agora, certamente, com os sem presidenta. Ou seja, numa perspectiva crítica, Paulo Freire estaria em movimento defendendo os excluídos. As suas obras impactam no mundo ainda hoje, pois na atualidade as suas reflexões indicam caminhos a serem construídos coletivamente. No fim dos anos 50 e começo da década de 60, momento em que o educador idealiza a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas, sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a ele o exílio. Frase do presidente do Instituto Paulo Freire. Afinal, o que fez Freire para ser considerado perigoso, subversivo ao regime ditatorial brasileiro? Experimentou um método de alfabetização que tinha em sua base a formação de uma consciência da realidade vivida. Partindo dos contextos geradores, as palavras geradoras, construía as palavras. A palavra tijolo, por exemplo, foi usada para alfabetizar os operários que trabalhavam na construção de Brasília. E a partir dessas palavras ia se estabelecendo relações, e essas relações construindo sociolinguisticamente, como falou a professora, por exemplo, um universo que lhes possibilitava
conhecer o mundo que estava vivendo. Há um exemplo que o Paulo Freire utiliza numa das suas entrevistas, que ele vai dizer assim: as pessoas que produzem um carro não têm um carro, geralmente produz comida, não tem comida, e assim sucessivamente. E para fechar, esse é o original do texto da Pedagogia do Oprimido, que tem um conceito central na sua teoria e que foi omitida, por exemplo, da obra. Essa edição não está, talvez aqui pudesse ser a referência de que de fato ele seria e teria um conceito revolucionário para explicar a reação e a revolução que vem das bases. Em seu livro Educando a Direita, Michael Earp indica que em alguns estados americanos, por exemplo, há dificuldades de estudos da teoria evolucionista. Essa constatação indica o avanço de posições conservadoras no âmbito das escolas e dos conteúdos curriculares. No avanço do gerencialismo educacional, vem sendo implementado em diversos países no mundo, e o impeachment da presidente Dilma representa a retomada dessas políticas no país. Isso coloca em evidência, por exemplo, a necessidade, o risco e as dificuldades de se trabalhar um conhecimento crítico nas nossas escolas e no país. Não vou falar da pedagogia da autonomia, que já fechou, e também não da pedagogia da esperança. De qualquer maneira, o conceito fundamental do Paulo Freire no âmbito da formação pedagógica é a perspectiva de que exista não apenas a formação técnica, mas a formação afetiva, a formação amorosa, a formação do conhecimento e a formação a partir das emoções. Obrigado.